Olá, bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso curso de Direito Processual Civil, parte 1. E agora nós vamos começar a segunda etapa falando sobre as normas fundamentais do processo civil. As normas processuais, elas podem ser de três tipos. Existem as normas princípio, existem as normas regra e, conforme classificação do professor Humberto Ávila, existem também as normas postulado. As normas princípio define Miguel Reale Júnior como sendo aquelas que admitem ponderação no caso concreto. Diz aqui Miguel Reale, as enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua integração e compreensão, quer para a elaboração de novas normas, nós chamamos de normas princípio. Já as normas regra, elas são definidas por Ronald Dworkin como sendo aquelas regras jurídicas que são aplicáveis por completo ou não são, de modo absoluto aplicáveis. Trata-se de um tudo ou nada, desde que pressupostos, de fato aos quais a regra se refira, se verifiquem em uma situação concreta e sendo ela válida, em qualquer caso há de ser aplicada. Ou seja, a regra ela é mais clara, específica, ela tem um conteúdo mais fechado. A hora que você lê, você sabe se você deve aplicar ou não a regra. Já os postulados, elas são metanormas, são deveres estruturantes de aplicação de outras normas. É o exemplo do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que são grandes princípios norteadores de como é que você vai estruturar a aplicação de outras normas. As normas fundamentais, elas se dividem em normas formalmente fundamentais, normas materialmente fundamentais e a terceira categoria, que mescla as duas anteriores, de normas formal e materialmente fundamentais. As normas formalmente fundamentais estão assim descritas no Código de Processo Civil. O capítulo inaugural do CPC, ele se chama das normas do processo civil, que vão dos artigos 1º ao artigo 12, define então expressamente essa designação de normas formalmente fundamentais. Já as normas materialmente fundamentais, elas estruturam o processo civil e elas servem de norte para a compreensão das demais normas. As normas materialmente fundamentais, elas não estão necessariamente apenas no Código de Processo Civil, elas podem estar ao longo do Código de Processo Civil, como também podem aparecer na Constituição Federal. A terceira categoria, as normas formal e materialmente fundamentais, elas, como diz o próprio nome, misturam a categoria 1 e a categoria 2. Nós temos como exemplos a primazia do julgamento de mérito, que está prevista no artigo 4º do CPC, nós temos a boa-fé processual do artigo 5º, temos o princípio da cooperação do artigo 6º. Todos essas normas nós veremos com mais vagar na sequência. Então, as normas fundamentais, processuais fundamentais, elas podem estar descritas na Constituição, como eu disse antes, como é o caso do devido processo legal, da proibição da prova ilícita, dentre outros, ou então na lei infraconstitucional. Caso o CPC repita uma norma constitucional, como nós veremos também adiante, existem algumas situações em que o Código simplesmente repete o teor do quanto já está descrito na Constituição Federal. Essas normas, elas têm conteúdo constitucional, mesmo que estejam no bojo do Código de Processo Civil. Nós falamos anteriormente que o constitucionalismo contemporâneo, ele estabelece a Constituição como sendo o centro do ordenamento jurídico normativo. Então, toda a interpretação da norma tem de ser feita à luz da Constituição e com ela tem de estar de acordo. Prosseguindo o nosso percurso, falando sobre as normas fundamentais do processo civil, nós mencionaremos agora sobre o princípio do devido processo legal.
A Constituição passa 2 comandos aos atores processuais. O primeiro, que impõe ao legislador, na feitura da lei, a observância do princípio do devido processo legal. Em segundo lugar, impõe ao judiciário, ao aplicador e intérprete da norma, na interpretação e aplicação do ordenamento jurídico, que observe o devido processo legal. O artigo 5º da Constituição, inciso 54, dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal possui 2 aspectos. O primeiro aspecto formal, que tem por conteúdo as garantias processuais previstas no ordenamento jurídico, que são várias, tais quais o direito ao contraditório, a ampla defesa, o tratamento paritário às partes no processo, proibição de provas ilícitas, publicidade do processo, juiz natural, motivação das decisões, duração razoável do processo, acesso à justiça, dentre vários outros. E o aspecto material, de onde se extrai da cláusula geral do devido processo a máxima da proporcionalidade e da razoabilidade. Aliás, assim defendeu o relator ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, do julgamento ocorrido em 2005, do RE 374981, de que o princípio da proporcionalidade decorreria do aspecto material do princípio do devido processo legal. Então, o processo devido é aquele que gera decisões jurídicas substancialmente devidas. Para Humberto Teodoro Júnior, o devido processo legal equivale à garantia de um processo justo. Para o professor Sérgio Matos, o devido processo substantivo deve ser entendido como um princípio de garantia de liberdade dos cidadãos contra as arbitrariedades do Estado. E existe também uma outra situação, um outro aspecto do devido processo legal frente às relações privadas. Ou seja, no Brasil vige a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais. Ou seja, não apenas o Estado, como também todas as pessoas estão subordinadas, devem obediência aos direitos de outras pessoas. Todos, então, são sujeitos passivos de direitos fundamentais alheios. O sobreprincípio da dignidade da pessoa humana, ele está previsto, antes de mais nada, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E também vem repetido no artigo 8º do Código de Processo Civil, que assim dispõe: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Esse artigo impõe ao julgador que resguarde e que promova a dignidade da pessoa humana. Resguardar significa aplicar corretamente a norma jurídica proteção da dignidade da pessoa humana, no sentido de não se violar a dignidade da pessoa humana. E promover, por outro lado, exige postura mais ativa do juiz. Por exemplo, o juiz deverá dar prioridade de tramitação preferencial de processo de pessoa com doença grave. Ou seja, a pessoa portadora de doença grave, ela não apenas tem o direito de ação, de pleitear um direito na justiça, como também tem o direito de que a sua ação corra de forma preferencial e caberá ao judiciário, através do juiz, o cuidado para que essas ações tenham efetivamente preferência de tramitação e de julgamento. Mencionamos, por enquanto, 2 normas fundamentais que decorrem diretamente da Constituição Federal. A partir de agora, nós analisaremos, artigo por artigo, as normas fundamentais que estão previstas no Código de Processo Civil, no 1º capítulo do
Código, ou seja, dos artigos 1º ao artigo 12. Vamos lá? O artigo 1º assim dispõe: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Bom, reconhece então esta norma o princípio da supremacia da Constituição Federal. É bastante simples, alguns entendem até desnecessária essa norma, tão óbvia ela é. No entanto, outros doutrinadores entendem-na bastante importante porque lembra que o Código de Processo Civil de 2015 passou pelo filtro da Constituição Federal de 1988. Só há devido processo se houver respeito à visão constitucionalizada, então, do direito processual. O artigo 2º assim dispõe: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Aqui no artigo 2º, então, o Código prevê expressamente o princípio da inércia. Este princípio anda em conjunto com o princípio da ação ou princípio dispositivo. É da parte a iniciativa do processo. Nós vimos o juiz, que é prévio, o juiz lá está antes do conflito, ele fica parado, ele aguarda ser provocado pela iniciativa da parte, certo? O juiz, então, em regra, ele não age de ofício, mas há exceções. É o caso, por exemplo, previsto no artigo 712 do Código de Processo, que prevê o procedimento de restauração de autos, que vai ser instaurado diretamente por ordem do juiz. A finalidade é a garantia da imparcialidade do juiz. Prosseguindo então o nosso caminho, artigo por artigo, desse capítulo referente às normas fundamentais do processo civil, nós chegamos ao artigo 3º, que estabelece o modelo multiportas de acesso à justiça. Diz o artigo 3º: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Bom, o caput do artigo 3º, ele traz para nós o já consagrado princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, né? O direito fundamental, então, é a inafastabilidade da jurisdição ou o direito de ação. Nem o legislador pode embaraçar o acesso ao judiciário e tampouco poderá o judiciário se eximir de julgar casos de lesão ou ameaça de lesão a direito. O parágrafo 1º faz menção à arbitragem, né? Pacifica a questão da constitucionalidade da arbitragem, dizendo que ela é compatível à via jurisdicional. Alguns autores estabelecem a arbitragem como uma forma de jurisdição, não jurisdição prestada por um juiz formalmente falando, aquele que prestou um concurso e que, enfim, assumiu o cargo de juiz e assim trabalha, mas prestada por um árbitro que é escolhido de comum acordo entre as partes litigantes e que, a partir do momento em que escolhido, passa a ter todas as obrigações decorrentes desse cargo. Voltando aqui, então, no parágrafo 2º, fica estabelecido o dever do Estado, né, em qualquer nível, estadual, federal ou municipal, de buscar soluções que não sejam pela via judicial. A Resolução 125/2010 do CNJ, ela dispõe
sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. O parágrafo 3º, por sua vez, ele diz que todos os atores que trabalham diretamente no processo devem estimular soluções alternativas de conflito e estabelecer as partes sobre os benefícios da autocomposição. Na verdade, esse dispositivo traz uma verdadeira alteração da cultura processual. Ao invés de se litigar, a ideia agora é oferecer às partes a possibilidade de autocomposição. Isso possibilita a prática de uma advocacia mais preventiva. É uma forma de abertura do mercado a uma advocacia que vai ser mais consultiva e mais preventiva, ao invés da que pretende propor ações judiciais para que sejam resolvidas tão somente através do sistema judiciário. Estabelece o artigo 4º do Código de Processo Civil que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Bom, o artigo 4º repete os termos do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que estabelece o direito fundamental à duração razoável do processo. Um dos meios para se garantir a duração razoável do processo é a celeridade, mas não só a celeridade, pois os direitos fundamentais devem sempre estar assegurados, muito embora deva o processo seguir um trâmite célere. O professor Nelson Nery Júnior estabelece alguns critérios para se avaliar a razoabilidade da duração do processo. O primeiro deles seria conforme a complexidade da causa. Claro, causas mais complexas exigiriam mais tempo para serem solucionadas. Número 2, o comportamento das partes e de seus procuradores, que também acabam por influenciar o tempo do processo. Os artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, que veremos adiante, sobre o comportamento das partes, vai se minudenciar mais. Em terceiro lugar, o comportamento dos agentes públicos envolvidos no processo também pode vir a influenciar no tempo de tramitação deste. Em quarto lugar, a fixação legal de prazo para a prática de atos processuais, resguardando-se sempre o contraditório e a ampla defesa, também pode ser um método utilizado para a otimização do tempo do processo. O artigo 4º, lemos antes, ele estabelece a questão do prazo razoável, sobre o que brevemente conversamos até agora, mas também estabelece a situação da solução integral de mérito. Então, há a previsão de um direito à primazia do julgamento de mérito. E esse direito ele é repetido ao longo do Código em vários outros dispositivos. Por exemplo, no artigo 6º, no artigo 139, inciso 9º, no artigo 488, etc. Fala-se, então, em um direito à efetiva entrega do direito material deduzido em juízo. O artigo 5º do Código dispõe: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. O comportamento de boa-fé referido aqui pelo artigo diz respeito à boa-fé objetiva, ou seja, todas as pessoas que tiverem qualquer participação no processo devem se comportar de boa-fé, seja o juiz, sejam as partes, os procuradores, sejam os serventuários, peritos, qualquer pessoa que toma parte do processo deve agir de boa-fé. O artigo 187 do Código Civil, ele traz a previsão do que é o abuso de direito. Ele dispõe, então, que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
O abuso de direito no nosso ordenamento jurídico, ele leva à litigância de má-fé dentro do processo. E a litigância de má-fé, essa sim é subjetiva, né? O que significa? Que é necessário, então, avaliar culpa ou dolo na ação dessa parte. O professor Fred J. Júnior, ele traz algumas consequências da exigência da boa-fé objetiva no processo civil. Tá? A primeira delas seria a proibição do venire contra factum próprio. O que é isso? A proibição do comportamento contraditório. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a parte tem contra si uma decisão e não recorre, aceita. Ela depois, então, não pode pretender recorrer daquela decisão que ela expressamente aceitou, certo? A previsão está lá no artigo 1000 do Código de Processo Civil. Em segundo lugar, uma outra consequência da exigência da boa-fé objetiva no sistema é a proibição de se criar dolosamente posições processuais, ou seja, proibição de agir de má-fé. Vamos dar um exemplo, né? A parte sabe o endereço da parte ré, no entanto, omite esse endereço para se beneficiar de eventual não resposta do réu, né? E pede a citação por edital desse réu. Esse comportamento doloso, então, da parte autora, ele é um comportamento que é vedado pelo ordenamento justamente por causa da previsão de que todos que participam do processo devem agir objetivamente de boa fé. Uma terceira consequência é a proibição de abuso de direitos processuais. Por exemplo, o abuso do direito de defesa, que até autoriza a tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 1º, que vocês vão oportunamente estudar também, né? E, em quarto lugar, a quarta consequência seria a suprécio, né? A suprécio é um instituto pelo qual a perda de poderes processuais em razão do não exercício desses poderes, incutindo no outro a confiança de que tal poder não seria mais exercido. Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo, né? Então, o juiz, ele deixa de analisar a admissibilidade do processo no momento primeiro em que ele recebe o processo, ele deixa de fazê-lo, ele toca o processo adiante, chega lá no momento das alegações finais e ele então quer analisar a questão da admissibilidade do processo. Não, passou, né? Fala-se que houve então essa perda de poderes processuais do juiz de fazer isso em momento inoportuno pela suprécio. Olá, eu tenho aqui comigo um amigo, tá? Um companheiro que ele é um assíduo estudante do processo civil, ele está sempre na minha volta, então o barulho que vocês ouvem de miados de vez em quando, de unhas arranhando, é ele se chama Juan e está aqui nos fazendo companhia nesses vídeos, tá? Mas vamos lá para o que interessa. O artigo 6º do Código de Processo Civil, ele traz o princípio da cooperação. Dispõe o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O princípio da cooperação ou da colaboração processual, né, ele entra em contraposição aos modelos adversarial e ao modelo inquisitivo. Né? O professor Dierle Nunes chama o princípio da cooperação de comparticipação processual, em que não haverá protagonismo de nenhuma figura, né? O juiz não está mais do que a parte autora, que não está mais em relação à parte ré, enfim, cada qual está sim na sua função e na ideia de cooperação de uma com a outra para a finalidade última, que é a de resolução do conflito. O professor Fred J. Júnior menciona que o princípio da cooperação é um redimensionamento do princípio do contraditório, né, que coloca o julgador
neste diálogo entre as partes. O julgador não seria mais um mero espectador do diálogo entre as partes, mas faria parte, sim, né, teria uma atitude mais propositiva e não mais de mero espectador. Professor Glauco Gumerato, ele menciona que a cooperação deve ser lida em conjunto à boa-fé objetiva, sempre, né? Então, todos devem estar atentos para atuarem de forma colaborativa uns com os outros, e a expressão entre si, né, ela demonstra essa necessária reciprocidade. Segundo o professor Fred Didier Júnior, decorreriam do princípio da colaboração alguns deveres. O primeiro seria o dever de esclarecimento. As partes devem redigir sempre as suas manifestações com clareza, com coerência, né, sob pena de inépcia. O segundo dever seria o de lealdade. A vedação, então, à litigância de má-fé dos artigos 79 a 81 do Código de Processo e também o dever de observar a boa-fé processual do artigo 5º. E, em terceiro lugar, decorreria também do princípio da cooperação o dever de proteção. A parte não pode causar danos ao seu ex-adverso. O exemplo, então, é o artigo 77, inciso 6º do Código de Processo Civil, que prevê a punição ao atentado. O órgão judiciário tem o dever maior de lealdade, né? O dever de zelar pelo contraditório, de esclarecimento, o dever de consulta, o dever de apontar as deficiências das postulações da parte, que afinal de contas ninguém é obrigado a saber o que está dentro da cabeça do juiz, certo? Então o juiz tem que ser específico e apontar aquilo que ele quer das partes, né? Até na ótica de um dever de prevenção e para correção e bom termo do andamento processual. Caminhando mais um pouquinho, estamos no artigo 7º, que estabelece: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Bom, a preocupação aqui é claramente a igualdade no processo, né? A aplicação das regras, dos direitos e dos ônus processuais devem seguir a lógica da igualdade. O comando para a garantia da paridade de armas é dirigido ao órgão jurisdicional, ao juiz, está lá no artigo 139, inciso 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece os direitos do juiz. E outro comando que decorre do artigo 7º é a garantia também do contraditório. O artigo 8º, por sua vez, estabelece que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A crítica a este artigo aqui advém do fato de que as expressões que ele utiliza são bastante abertas, né? Então, ele traz a regra de interpretação, mas ele apresenta caminhos muito abertos, bastante indeterminados, que dependerão de ajustamento pelo juiz na interpretação da norma no caso concreto. Esse artigo 8º ele tem conexão com o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Ele faz referências a princípios do direito administrativo, como a publicidade, a eficiência, a legalidade, né? E a legalidade delimita a interpretação para que não se recaia justamente em voluntarismos. Então, por um lado, ele deixa expressões abertas, por outro, ele faz referência à legalidade que estaria a fechar esse espectro de possibilidade interpretativa, né, de maneira bastante difícil até.
Sendo a jurisdição, então, um serviço público, deve sobre ela incidir também os princípios administrativos. A crítica dos professores Glauco Gumerato e Lúcio Delfino vem exatamente nesse mesmo caminho, né, de apontar que o processo é uma garantia do cidadão pelos termos constitucionais e não um instrumento do juiz, e que essa abertura de cláusulas do dispositivo poderia implicar em um verdadeiro voluntarismo judicial. O artigo 9º prevê o princípio do contraditório. Dispõe o artigo que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O parágrafo único diz que o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3, e à decisão prevista no artigo 701. Bom, o contraditório, que tem previsão constitucional no artigo 5º, inciso 55, prevê a regra geral da oitiva prévia da parte contrária antes de o juiz proferir a sua decisão, né? A regra geral, então, é a do contraditório prévio. O Nelson Nery Júnior, professor Nelson Nery, na sua obra, ele ensina que o contraditório é garantia constitucional fundamental e manifestação do Estado do Direito, e significa duas coisas. A primeira é dar oportunidade de manifestação às partes, mas isso tem que ser conjugado com a ideia de levar em consideração efetivamente o que foi alegado pelas partes no momento da decisão, né? Existem exceções ao contraditório, a regra do contraditório, né? Em que o juiz concederia desde logo a sua decisão, a tutela preterida pela parte, né? E postergando o contraditório. São elas: a tutela provisória de urgência, cautelar e antecipada, né? A resposta do judiciário deve ser imediata, porque a urgência a justificar essa situação, a oitiva prévia do réu prejudicaria o direito material da parte autora, por exemplo. Número 2, a tutela de evidência, né? Quando é evidente o direito da parte, mas somente nos casos do inciso 2º e 3º do artigo 311 do CPC. Há autores que defendem ser essa previsão inconstitucional porque não haveria proporcionalidade aí por falta exatamente de urgência. Então, seria desproporcional você dar a tutela desde já sem a oitiva da parte na ausência da urgência. E número 3, a decisão do artigo 701, é outra exceção, né? É a ação monitória, em que se determina a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, sem a oitiva da parte contrária, sem a oitiva prévia da parte contrária. O artigo 10, por sua vez, dispõe que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Bom, trata-se aqui, então, do princípio do contraditório na sua faceta material ou substancial. E o que é isso? O princípio do contraditório ele tem dois aspectos, um formal e o outro é o material. Pelo aspecto formal, a parte tem direito, né, tem oportunidade de se manifestar antes da decisão judicial. Pelo sentido material, a parte tem um direito de influir no conteúdo, na substância da decisão judicial. Ao mesmo tempo, o juiz tem o dever de garantir às partes a efetividade do contraditório, ou seja, uma necessidade de garantia de debate processual efetivo. Existe uma correspondência desse artigo 10º do Código com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e também com o artigo 489, parágrafo 1º,
inciso 4º do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o dever de fundamentação das decisões, né? No sentido de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então fica aqui essa noção de contraditório, que tem tanto essa situação de dar à parte a oportunidade de manifestação, quanto de dar à parte a oportunidade de influir efetivamente na substância, na matéria, na decisão em si judicial. O artigo 11 do Código dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Bom, nós temos duas situações aqui no mesmo artigo. A primeira é o estabelecimento da regra geral da publicidade do processo, certo? E a segunda é a regra geral da fundamentação das decisões. Em regra, o processo é público. As exceções à publicidade estão lá no artigo 189 do Código de Processo Civil. Eu vou citar uma como exemplo, que é o caso de ação de guarda de filhos. Tem menor de idade, interesse de menor de idade envolvido no processo, então o juiz decreta o segredo de justiça, tá? E no segundo ponto, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões, nós observamos correspondência desse artigo com o estabelecido no artigo 93, inciso 9 da Constituição. São funções da fundamentação das decisões, aquelas de cunho endoprocessual e aquelas de cunho exoprocessual. As endoprocessuais garantem que as partes conheçam o raciocínio do juiz para que façam o efetivo controle das decisões. E as exoprocessuais ou extraprocessuais dizem respeito à legitimação democrática do Poder Judiciário de controle pela sociedade do teor das decisões judiciais. Chegamos então ao último dos artigos a que nos propusemos analisar neste primeiro capítulo do Código de Processo, que dispõe sobre as normas fundamentais do processo civil. O artigo 12 diz, em seu caput, que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Bom, da forma com que foi originalmente promulgado, o Código de Processo ele não tinha previsto a expressão preferencialmente, né? Então, de modo que era determinante o respeito à ordem cronológica. Isso gerou um auê generalizado, principalmente junto às associações de juízes, enfim, e a lei posterior que alterou o Código de Processo Civil, a lei de número 13.256 de 2016, incluiu a expressão preferencialmente, né? Após essas reivindicações da magistratura, que tinha por argumentos que é o juiz quem melhor tem as condições de administrar e de organizar o seu próprio gabinete, né? Sugere-se a leitura dos parágrafos seguintes que bem estabelecem sobre essa regra que determina o cumprimento da ordem cronológica de conclusão dos processos. Como mencionado anteriormente, temos aqui os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, que são bem explícitos quanto às normas relativas à determinação do sentenciamento, da decisão, conforme a ordem de conclusão dos processos.